E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Pablo Felipe e hoje vamos responder aqui uma questão sobre conjuntos, uma questão flash, tá? Uma questão relâmpago. Olha só, a questão diz o seguinte: sabendo que o conjunto das partes do conjunto A tem 64 elementos, quantos elementos tem esse conjunto A? Então veja, a questão ela não pediu para a gente calcular quantos elementos tem o conjunto das partes de A. Ela deu a quantidade de elementos que tem no conjunto das partes e está perguntando quantos elementos possuem o conjunto A. Então vamos fazer aqui a resolução dessa questão. Olha só, como é que a gente vai fazer, pessoal? Nós sabemos, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que se um conjunto ele tem n elementos, tá? No caso aqui o conjunto A, o que que acontece, né, quando um conjunto tem n elementos? Então, o conjunto das partes deste conjunto, ele terá 2 elevado a n elementos. Então, se um conjunto A tem n elementos, o conjunto das partes tem 2 elevado a n elementos. Que isso daí é aquela nossa formulazinha, né? O número de elementos, que é isso aqui, ó, o n, número de elementos das partes do conjunto A é igual a 2 elevado a n, tá certo? Esse lembretezinho aí que a gente traz. Bom, então, com esse lembrete, nós podemos colocar nesta fórmula. Então, vai ficar o quê? Olha só, 2 elevado a n, que é a quantidade de elementos que tem no conjunto das partes. O 2 elevado a n é igual, aqui no caso, a 64 elementos. Então, o que a gente precisa calcular, pessoal, é o n, porque esse n é a quantidade de elementos que tem no conjunto A, tá certo? Então, vai ficar o quê? 2 elevado a n igual a 64. Esse 64 nós podemos fatorá-lo, né? Fatorar em fatores primos, decompor ele em fatores primos. Então, a gente escreve ele como sendo 64 é a mesma coisa de 2 elevado a 6. Você vai 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, e assim até chegar vezes 2, 32, vezes 2, 64, até chegar em 64, tá? Então, quando a gente corta aqui a base, o n vai ficar igual a 6. Pronto. Então, o conjunto A, ele possui 6 elementos. E é justamente a partir desses 6 elementos que o conjunto das partes de A vai possuir 64 elementos. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. Valeu!